Olá, cavaleiros e amazonas! Você já montou ou monta um cavalo que é pesado de boca? Hoje eu vou dar algumas dicas para a gente minimizar isso e deixar os cavalos mais leves de boca. Mas antes da gente continuar, se você está gostando das nossas aulas, dá um like. Se você está com dúvida, bota sua dúvida nos comentários que a gente responde para você. E se você quer saber mais e mais sobre os cavalos, segue o nosso canal que a gente vai trazer muita novidade. Na aula de hoje, então, eu vou dar algumas dicas. E a primeira é, escolha da embocadura. É importante a gente escolher a embocadura ideal para os nossos cavalos. E é importante também a gente não compensar toda a força na embocadura. Tem outros fatores que são tão importantes quanto a escolha da embocadura. Além da escolha da embocadura, temos que ter o ajuste fino das ajudas naturais, que já falamos sobre isso em aula anterior. Se você quiser assistir essa aula, tem o link aqui embaixo. As ajudas naturais, elas são como, para a linguagem do cavalo, a comunicação perfeita é a dosagem como se fosse da comida. Se você bota pouco sal, pouco tempero, fica insosso, fica sem gosto. Se você bota demais, muitas vezes não consegue nem comer. Para o cavalo é a mesma coisa. Se você dá um comando leve demais e ele nem te entendeu, ele não vai te obedecer. Ou se você passou do ponto e foi agressivo, ele pode ficar com receio. Os ajustes são importantes. Outro detalhe que é importante a gente ter quando vamos trabalhar um cavalo é saber que a força do cavalo está nos posteriores. E a gente precisa promover exercícios que façam o motor do cavalo, o posterior do cavalo trabalhar, liberando assim o peso da frente. A maioria dos cavalos que ficam pesados na frente é porque o peso do corpo dele está todo para frente e não atrás no motor dele. Vou passar para vocês alguns exercícios que promovem essa força no posterior e que deixa a frente mais leve. E assim o cavalo vai ficar melhor de boca. Os cavalos aprendem por repetição. O primeiro exercício para fazer o cavalo ficar mais leve é o exercício de parar o cavalo. Vou fazer sempre no mesmo lugar, porque o cavalo vai associando aquele lugar que ele vai parar e ele deixa de fazer tanta força. E eu vou repetir algumas vezes, assim ele vai assimilar a lição e conforme ele for melhorando nas repetições, os meus ajustes vão ficando cada vez mais delicados também. Esse exercício você pode fazer ele ao passo, depois ao trote e depois ao galope. O ideal é sempre começar numa andadura mais lenta, porque é mais fácil. Observe que quanto mais devagar o cavalo está, é mais fácil de fazer o alto. E no galope, que é uma andadura mais veloz, o alto já fica um pouco mais difícil, o cavalo reage, ele balançou a cabeça um pouco. E conforme você vai repetindo e no mesmo lugar, o cavalo vai ficando suave. No meu último alto, eu fiz com uma mão só, para mostrar a evolução do cavalo, que eu não fiz força. E o cavalo foi entendendo o exercício e ficando leve. Em algumas categorias, monta-se com uma mão só, mas a ideia é a mesma. O que importa aqui é o peso, é a intensidade das ajudas. Um outro exercício muito bom para deixar o cavalo mais suave e fazer o motor dele funcionar são exercícios onde limitam o espaço do cavalo, por exemplo, círculos e meias voltas. Meia volta foi falado em outra aula também, que você também pode assistir no link. E é um exercício que você vai usar a curva para diminuir o cavalo. Ao invés de usar a força na boca dele, você vai usar o caminho para diminuir a velocidade dele e assim o posterior dele vai fazer muita força e ele vai ficar com a frente leve e cada vez mais suave. Assim fica mais cômodo para quem está montando e, obviamente, para o cavalo também. Esse exercício, por uma questão de equilíbrio do cavalo, ele só pode ser realizado nas andaduras passo e trote. No galope, não pode, pelo menos para esse nível de adestramento, para não gerar desequilíbrio no cavalo. Se você tem um cavalo que é pesado de boca, um cavalo que corre, um cavalo que dispara, e você não tem controle dele, limitar o espaço é uma excelente solução para esse problema. Outro fator importante que temos que levar em consideração
é a idade do cavalo e o tempo de treinamento que ele tem, o nível técnico de treinamento que ele já aprendeu. Nós não podemos cobrar coisas que os cavalos não estão prontos para fazer. E às vezes eles ficam pesados de boca como reação de comandos exagerados ou fora do tempo correto de aprendizado deles. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula e tire suas dúvidas, compartilha com a gente o que você precisa, que a gente quer te ajudar. Até a próxima!